Bom, antes de passar a palavra para a professora Tatiana, quero agradecer a interpretação, né, da Verônica e do Alex, que estão colaborando aqui com a gente nesse evento. Tá? A professora Tatiana, eu já tenho um contato, já tive o prazer de trabalhar junto com ela na orientação de uma monografia de uma aluna nossa aqui da pedagogia. Confesso que foi maravilhoso, o trabalho ficou muito bacana, muito legal. Foi um trabalho feito pela orientação basicamente da professora Tatiana e com muita propriedade, inclusive com base na teoria também histórico-cultural. Então, passo a palavra para a professora e agradeço imensamente a presença aqui. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, a professora Zóia Prestes e também o Alex pela organização desse evento com a turma de pedagogia. Realmente parabenizo a turma pela organização, porque realmente é de extrema importância mostrar um evento como esse que está acontecendo, que mostre a questão da surdez. Realmente parabenizo a organização. E que possamos continuar anualmente com essas atividades, no que diz respeito à questão da pessoa surda. E eu também fico muito feliz, de ver e olhar, encontrar ex-alunos meus aqui, que tiveram aula comigo durante o semestre. E hoje eu encontro e fico muito contente pela participação ativa em eventos como esse, que proporciona aprendizagem. Não é só uma aprendizagem da língua de sinais, realmente é importante, mas também temos que aprender a teoria sobre a língua de sinais, a importância de participar desse aprendizado como o de hoje. Isso realmente é excelente, estou muito feliz. Agora eu vou começar com o meu tema, que diz respeito ao quê? A formação educacional do surdo oralizado, as possibilidades e desafios. Mas por que eu escolhi essa temática? Porque, na realidade, a minha experiência educacional e de vida, desde a minha tenra infância, é com ouvintes, porque eu era oralizada. Eu cresci durante toda a minha vida enquanto oralizada. Esse reconhecimento diagnóstico como pessoa surda. Desde bebê, com 4 meses a 5 anos, a 5 meses, então eu comecei a ver a questão de descobrir que era surda. Minha mãe, ela não sabia anteriormente. Eu estava bebê com a minha mãe e com a minha irmã mais velha, que ela tinha 1 ano e meio. Eu estava com ela, minha mãe me segurando ao colo, minha mãe brincando comigo, interagindo, e a minha irmã me puxou, virou minha cabeça, para que eu pudesse ver o local, para que eu pudesse olhar para ela. E a mãe falou assim: nossa, que estranho. Minha filha, ela tem nome, chama ela pelo nome. Ela tem nome. E a minha irmã falou assim para minha mãe: mãe, ela não ouve. Eu sempre a chamo, e ela não ouve. Minha mãe achou isso estranho. Ela ouve sim, filha. E eu sempre chamo, mas ela não ouve. Então estava comigo ao colo, colocou sobre o chão e começou a bater palmas. Porque o neném, quando ele ouve, ele começa a dar expressões, chora, de susto, ele tem reações. Então a mãe colocou sobre o chão e começou a bater palma, mas não tinha nenhuma resposta. Ela pegou um barulho, forte, um objeto que era bem barulhento, e nada. Ligou a televisão e nada. Ela começou a pensar assim. Aí a minha irmã foi e falou assim: viu? Ela não ouve nada. Minha mãe começou a ficar desesperada. A minha mãe tinha 24 anos, era bem jovem. Ela não tinha informação sobre essas questões. Ela não tinha conhecimento, nada a respeito disso, era algo distante. A minha mãe, antigamente, com 24 anos, ela estudava o curso normal. Ela só tinha apenas o curso normal como formação. Então ela era muito nova no trabalho, tinha casado há pouco tempo,
E tinha uma irmã mais velha, né, mas tinha pouca diferença de idade. E tinha 2 filhos, ela ficou bem preocupada com a situação. A família do pai e da minha mãe não auxiliavam em nada, né, a nossa família. Éramos sozinhos. E a minha irmã, na situação também, né, ficou desesperada e eles me levaram ao médico para fazer exames, né? Porque antigamente eu não tinha muita informação sobre isso. E começou-se o processo de investigação, né? Para tentar ver e descobriram que, durante a audiometria, foi descoberto que eu tinha perda profunda, que eu era surda profunda. Mas antes disso, quando foi no primeiro médico, no pediatra, a gente foi viajar, né? Fomos ao pediatra, no outro médico, e esse médico falou assim, não, durante a cama, né? Coloca ela na cama, e o médico falou para ela assim, a sua filha, ela tem síndrome de Down. Ela tem síndrome de Down. Ela não tem essa a característica dela, não tem uma característica de surdez. Ela é Down. A mãe olhou para ele e falou assim, nossa, ele tá maluco. Me pegou no colo e me levou embora. E ficou esperando, né? E depois retornamos ao médico e ele deu um encaminhamento, né, para que fosse no otorrino. Eu fui ao otorrino, fiz a audiometria e foi constatada a perda profunda da surdez. Eu era surda profunda. Minha mãe entrou em desespero, porque antigamente, em 1974, a inclusão de Libras nas escolas, educação inclusiva, isso era inexistente. Intérprete, não existia, não tinha nada. Era só o fonoaudiólogo que focava no trabalho da surdez. Então, nessa situação desconfortante, né, minha mãe se mudou para São Paulo, onde ela procurou uma fonoaudióloga para me auxiliar, mas não teve resultado. A minha mãe, ela tinha sorte, né? Um pouco de sorte, porque lá em São Paulo, ela morava num apartamento, né? E nesse apartamento existiam muitas crianças. Então, eu me incluí nesse grupo. Eu fazia parte desse grupo de ouvintes, junto com a minha irmã também. Então nós brincávamos, interagíamos e havia uma boa aceitação sobre mim enquanto pessoa surda. Eles sempre sinalizavam, tocavam em mim, sempre eu tinha experiências visuais durante as brincadeiras. Então isso era muito satisfatório. Então eu me sentia bem, eu nunca sentia vergonha de ser surda, ou medo, ou rejeição. Não. Para mim, eu me sentia igual, eu era levada como as demais crianças. Eu era muito levada. Eu sempre olhava, né, e eu não tinha medo de nada, participava de tudo e me desenvolvi durante esse processo. Com 8 meses, eu fiz uma operação, porque eu tinha... Porque eu coloquei um carretel. Porque tinha o problema do carretel e eu fiz essa operação, né, com 8 meses. E depois eu comecei a utilizar a prótese. Porque na realidade não utilizava a prótese, eu utilizava aquele radinho FM que tinha um fio que amplificava o som. Então eu utilizava esse amplificador e posteriormente eu utilizei a prótese. Então, durante a educação infantil, eu comecei a me relacionar, né, com a sociedade e com a linguagem. E também a questão do pensamento e desenvolvimento. Porque a minha mãe, ela sempre me via, né, sempre tinha uma experiência visual. Eu sempre apontava, olhava as coisas. A minha mãe, ela falava e ela falava assim, você quer água? E ela mostrava, vai pegar água. Ah, vai pegar o copo primeiramente. Assim que você coloca a água. A água está quente? A água está gelada? Então ela sempre mostrava, ó, tem que guardar o copo. Parecia um papagaio, né? Ela sempre mostrava como se pronunciava as coisas, eu sempre percebia, e não era nada fácil, eu não entendia. Mas eu tive possibilidade de aprendizado. Eu consegui aprender dessa forma. Ela mostrava, viu como é que é? Então, durante o banho também, era a mesma forma. Pega o sabonete, abre a torneira, pega a toalha, se enxuga. Sempre me dava orientações e sempre trabalhava vocabulário para que eu pudesse perceber e captar as informações a partir da leitura orofacial. Então eu conseguia perceber essas questões, dessa articulação e fazer a leitura facial. Isso era a minha comunicação. E essa comunicação eu conseguia perceber o mundo e me desenvolver.
Então eu comecei, né, a partir das brincadeiras, ter as minhas vivências e demais aprendizados, mas sempre a partir da brincadeira. Então eu conseguia perceber as experiências de vida. A minha mãe está na foto ali ao lado. E eu com 3 anos, né, eu comecei a conseguir compreender o que era o Natal. Eles me davam presentes e eu conseguia compreender o que era o Natal, com 3 anos. Porque antes disso, eu desconhecia, eu não tinha essa informação. Me davam um presente, falava, oba! Eu não sabia o que isso significava. E depois eu consegui compreender o que era o Natal. A minha mãe, ela começou a brincar comigo, né? E conseguiu me mostrar, né, a partir do que eram essas questões, o que era brincadeira. E eu conseguia ver essas questões através disso. E a partir da cor e formas, ela começava a me mostrar. Então, a partir das imagens, eu conseguia entender o significado. Eu conseguia ver o que realmente precisava. Era essa experiência visual, para entender o significado. Porque sem a questão da imagem, é difícil a pessoa surda compreender. É preciso mostrar as imagens, para que claramente seja compreensível. Para isso, aprender o seu significado. Isso é necessário. A minha mãe, ela sempre me ajudava, me mostrava, né? Mas... Então, uma coisa muito importante era justamente, enquanto bebê, a minha mãe, eu não ficar solta, né? Eu sempre ficava ouvindo, né? Mas não tinha som, parecia um boneco. Então, a minha mãe começou a mostrar, né, as imagens, as cores, conseguiu colocar na casa toda, né, informações sobre banheiro, casa, cor, tudo aquilo ali era visível. E eu comecei a perceber, né, comecei a engatinhar e ter acesso às informações em todo espaço. Era um estímulo. E nesse estímulo, eu conseguia me desenvolver. Pode passar. Durante o ensino fundamental, fazendo um resumo, né, e durante também meu ensino médio, eu tive uma questão, né, porque no primeiro ano, não era primeiro ano, era chamado de antes na creche, nesse período, eu lembro como se fosse ontem. Era um marco histórico na minha vida. Eu lembro, né, que a turma tinha um professor, né, eu lembro do livro, eu lembro de cada detalhe. Eu tinha sorte, né, que a minha turma só tinha 8 crianças. Então isso me auxiliou muito. Se fosse uma turma com 25, 30, seria pior. Então a turma tinha apenas 8 crianças e era ouvinte. Eu era a única surda. Então a professora, ela era maravilhosa. Não sabia nada sobre a pessoa surda, sobre Libras, não tinha formação na área, nada. Mas ela me aceitou enquanto aluna surda e fez o seu trabalho. Ela buscou muito, pesquisou bastante, como adaptar o material, como eu iria ensinar a Tatiane. Então ela fez adaptações, né? Me ensinou, me deu informação, me auxiliou no meu processo educacional. E eu lembro que ela me ensinou 3 palavras bem importantes. Bola, bolo e bala. Ela começou com 3 palavras. Com a família do ba, be, bi, bo, bu, que era muito utilizada anteriormente, essa metodologia silábica, né? Então eu comecei a ver, né, essas questões e pensar, bom, e fazia articulação. Porque minha mãe sempre me mostrava, né? Então eu percebi, bom, com articulação, lá, bo, lá, bo, lá. E sempre usando essa articulação em movimento orofacial. Então eu conseguia perceber, né? E conseguia falar. Eu conseguia seguir essas palavras. Bolo, bolo. Isso me ajudou, né? Sempre me ajudou com a parte da imagem. Então era fácil. Eu reconhecia a imagem. Bola, bola. Então eu comecei a descobrir, né, a leitura. E também a escrita. A partir da oralização. Esse foi o meu caminho. Eu comecei a partir da oralização. Porque antes disso, a minha oralização era algo que eu sentia só uma articulação. As pessoas mexiam a boca, eu não entendia nada. Não tinha muito significado. Minha família, né, sempre muito próxima, né, eu conhecia, eu já conseguia compreender, porque eram meus familiares.
Mas fora, meus amigos, não conhecia nada. Era só a parte da brincadeira. Essa era a minha interação. Então, dentro da escola, eu consegui mudar a minha vida. Nesse primeiro ano. Foi uma mudança significativa. Foi quando eu tive essa percepção, né, das palavras da leitura e da escrita. E eu consegui ver que era interessante a leitura e a escrita. Por isso, hoje, eu consigo ler e escrever. Porque a escola foi fundamental para mim. Eu consegui buscar e perceber, né, e me desenvolver plenamente. Isso foi um desenvolvimento muito pleno na leitura e na escrita para mim. Porque a partir de mim, né, eu consegui descobrir, eu consegui procurar. Foi um caminho que me foi dado e eu consegui caminhar sobre ele. Mas eu não falava algo tão extenso, né, no ensino médio. Não foi muito fácil nesse processo. Foi algo muito complicado. Porque não tinha adaptação nesse período, nas provas. Não tinha adaptação de atividade diversificada, não tinha intérprete, não tinha libras, não tinha nada. Por mim mesmo, né, com a minha família, sempre trabalhando junto, lutando, com muita incisão, né, eu consegui compreender. Então eu tive acesso às bibliografias, né, os professores esqueciam que eu era surda. E dentro de sala de aula, eu era esquecida. Eu tinha muita dificuldade, as pessoas olhavam para trás, escreviam e falavam. Esqueciam que eu estava ali, esqueciam da minha presença. Só no primeiro ano que isso aconteceu. O primeiro ano foi ótimo, mas dali em diante foi uma dificuldade muito grande. Mas a minha experiência educacional, né, foi boa. O que eu quero falar para vocês, futuros professores, futuros pedagogos, que vão receber alunos surdos, se você pensar assim, em sala de aula, às vezes a minha turma já é grande ou pequena, mas tem que pensar no que eu falo aqui para vocês. Essa experiência foi um caminho. Então, eu fazia, né, a organização das cadeiras em círculo, semicírculo. Não é um círculo completo, era um semicírculo. E eu ficava no meio, né? O professor ficava lá na frente. Então, eu conseguia acompanhar todos os meus demais colegas, porque eu estava de frente ao professor, então, e ao lado dos meus colegas. Então, eu podia participar naquele espaço. Se, por exemplo, ficasse as pessoas em frente, eu não ia conseguir, porque sempre o professor ia pedir para sentar em frente. Ele ia pedir para que todo mundo sentasse em frente. Você está na frente dele, correto? Mas se eu sentasse na frente dele, como eu ia ver os meus colegas? Se eu sentasse apenas na frente dele, tudo enfileirado ao lado. Os meus amigos atrás, eu ia ter que sempre tentar me esquivar, fazer movimentos para tentar perguntar o que estava acontecendo. Então isso não era um sucesso para mim. Então o semicírculo permitia que eu olhasse a todos, avistasse a todos e acompanhasse. Tinha sim dificuldades, isso é evidente. As dificuldades, elas permaneciam. Pode passar? E eu tive, né, um apoio pedagógico e psicológico também, diário. Eles me davam, né, um acompanhamento com bibliografias, né, com as questões que eu não compreendia, e eu conseguia acompanhar. Eu tinha um atendimento complementar, né, que me ajudava a me desenvolver. E o currículo também, ele sempre era um currículo regular. Ele nunca era um currículo reduzido. Isso nunca acontecia. Hoje, a gente sabe que o currículo tem diversificado, que permite a potencialidade, que a legislação também é avaliação diferenciada, avaliação adaptada, mas eu não tinha nada disso. Eu tinha um currículo regular. Era igual para todos. A turma, né, eu tinha que buscar para além da turma, eu tinha que lutar e ter algo além. Era algo sofrido, eu chorava muito, eu tinha muitas dificuldades, me sentia triste com isso, sim. Mas os meus amigos, né, na comunicação com eles, eu não tinha dificuldade. A minha dificuldade real sempre foi com os conteúdos, né, porque eu sempre perdia. Porque eu nunca desisti, né? Eu sempre me empoderava sobre esse fortalecimento. Esse apoio também, né, psicopedagógico, que era oferecido, eu tinha esse apoio diário, com esses conteúdos, para que eu pudesse compreender. Porque o objetivo era, da minha mãe, era que eu aprendesse igual aos demais. Que eu passasse nas disciplinas. Não era só que eu passasse sem conhecer. Não. Ela queria que eu passasse, mas que eu realmente aprendesse, que eu compreendesse. Ela queria que eu vivesse e participasse plenamente com a minha turma. Quando eu estava em São Paulo, que eu retornei aqui para Niterói, eu estava no 4º ano, né? Ou 4ª série. Aqui em Niterói, quando eu vim para cá, mas eu não conseguia acompanhar, porque o currículo era diferente, né? A metodologia era diferente daqui de Niterói.
Então eu precisei fazer uma adaptação de turma, que era algo muito diferente. A minha mãe, ela conversou com a diretora, né, com a coordenação pedagógica, e durante esse diálogo, uma professora veio até mim, né, ela falou assim, viu? E falou para minha mãe, eu dou aula para um aluno, ou dou aula para 26. E eu prefiro dar aula para os 26. A minha mãe respondeu para ela, não tem problema não. O problema é a sua escola, o problema é seu, vocês têm que resolver. A minha filha hoje, ela fez a matrícula e ela é aluna da escola. É uma questão que vocês têm que dar conta. Vocês têm que fazer minha aluna aprender esse espaço. Porque ela vai continuar aqui, nessa escola. É uma questão que a escola tem que dar conta. E ela resolveu, né, mudar de professora. E mudaram os professores. Então eu consegui me resolver naquele espaço, né, com muita dificuldade, sim. Mas eu continuei ali, com muita luta. Pode passar? Em 92, né? Em 92, que eu fui fazer o vestibular. E eu estudando, né, para essa avaliação do vestibular, e eu olhei para o lado, tinha uma pessoa que utilizava prótese, né, usada no aparelho. Eu falei assim, nossa, ela é igual a mim. E eu cutuquei, né, a chamei, e ela falou assim, você é surda? Ela me olhou meio desconfiada, né, porque ela era surda oralizada, e começamos a falar, né, dialogar com a língua oral. E nos tornamos amigas. Ela me levou até um culto surdo, lá em São Gonçalo, que tinha voluntários, né, da APADA. E durante 3 a 4 anos, na APADA, né, estava junto com a Luciane Rangel, né, a gente trabalhou muito tempo juntas. E eu entrei, né, como pedagoga, né, no curso de pedagogia, e eu comecei a ter interesse, né, sobre a língua de sinais. Foi uma dificuldade muito grande para mim, porque eu nasci até os 19 anos eu era oralizada, e depois era uma novidade para mim. Eu me despertei para a língua de sinais, me despertei enquanto surda, mas tive dificuldade para me acostumar, né, para me adaptar, porque era tudo novo, era uma nova cultura. Então eu fiquei pensando muito sobre isso, em como começar o curso de pedagogia, como que eu poderia estar ensinando crianças surdas. E eu ingressei, né, no curso de pedagogia, no ensino superior. Pode passar, clica. E comecei a pensar na questão da inclusão social, né? A questão do ouvinte, né? Da liberdade e estabilidade que já era plena. Pode passar? E também a questão da autonomia. Porque sempre durante a minha vida, né? Eu sempre tive autonomia de escolhas, né? De escolher o meu caminho. E a minha formação acadêmica, né? Eu fiz 3 especializações, né, em psicopedagogia, especialização em Libras e em educação especial. Durante toda a minha trajetória, eu nunca tive intérprete. Esse profissional nunca foi presente na minha vida. Eu sempre tive que me esforçar. No mestrado, foi a primeira vez que eu tive um intérprete de Libras, que foi no CMPDI, que eu me formei, né, e defendi em 2015, no curso de mestrado em Diversidade e Inclusão, onde eu passei no concurso e hoje estou professora aqui da UF. Agora, eu estudo doutorado. No ano passado, né, eu passei no processo seletivo, estudei e comecei em 2017, em março. E, novamente, eu não tive intérprete. Porque os intérpretes, eles só atendem a graduação. E não tem intérprete para pós-graduação. Então, hoje eu estou sem intérprete. Então, isso é uma dificuldade muito grande. Porque a disciplina, né, são muito complicadas. É um conteúdo muito denso. Que durante o ensino fundamental, eu consegui dar conta. Mas no ensino superior, isso tem sido um entrave muito grande. Mas eu fiquei muito nervosa no início, né? Mas agora já me acostumei, já estou mais calma. Porque eu faço, né, essa percepção sobre a temática, né, sobre o assunto que é ofertado e levo para casa. E tenho que pesquisar para além dentro da minha casa sobre esse assunto que é abordado. Eu pesquiso, né, em vários espaços sobre aquele assunto. E também tenho uma amiga, né, que é aluna aqui da UF hoje, que hoje eu posso falar, né, enquanto aluna da UF, que durante meu estudo no mestrado e doutorado, as disciplinas, né, justamente a gente faz a apresentação em Libras, né, sempre teve um apoio, né, durante esse aprendizado, os amigos, sempre havia uma troca relacional.
E quando eu tinha dúvida no assunto, eu levava para casa, pesquisava, né, e buscava mais. Então isso me deixava mais calma. Mas eu realmente prefiro a presença do intérprete. Mas não tem intérprete, eu tenho que dar conta dessa demanda. E continuo lutando para isso. Só uma frase para passar para vocês: ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar as possibilidades para a produção ou a sua construção. Nunca nós devemos retroceder, nós sempre devemos ir em frente, passar novos caminhos, passar as barreiras, ultrapassar os muros e lutar. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Nós precisamos pensar sobre isso, que o surdo oralizado ou surdo sinalizante, todos são surdos. E tem também o surdo implantado, todos são surdos. Nós temos diversidade, temos o surdo cego, cada um tem a sua particularidade, tem a sua característica e a sua diferença. Nós temos que respeitar a dificuldade, nós temos que ver o indivíduo. Não é colocar todo mundo na mesma linha, não são todos iguais, somos diferentes pelas diferenças. Durante o culto surdo, né, que a gente participou, eu consegui ver que existiam surdos oralizados, que falavam, que não havia discriminação naquele espaço. Eu não fui discriminada, não fui recriminada. Eu ingressei naquele espaço, naquele culto surdo, e eu apenas usava a língua de sinais ou a língua oral, não podia, isso era proibido. Então isso me alarmou, né? Porque era uma questão, precisávamos pensar sobre isso, porque somos todos humanos. Não pode haver discriminação, se é surdo oralizado ou se não é. Porque a oralização é uma língua, né? É a língua portuguesa, que é a minha primeira língua. Porque a minha primeira língua é o português e a minha segunda língua é a Libras. Cada um tem a sua língua, tem a sua primeira língua e a sua segunda língua. E temos que respeitar essa diferença linguística de cada sujeito. Eu sofri muito, né? E até hoje. Mas agora, realmente está muito melhor, né? Os surdos estão conseguindo me olhar de forma diferente, me ver como surda e aceitar a minha questão de ser surda oralizada. E não há tanto preconceito por eu ser oralizada. Mas eu já sei, né? Isso já foi esclarecido, as pessoas estão começando a se abrir. É um passo, né, que está sendo dado. E porque antes eu sofri bastante, foi um sofrimento muito grande. Mas hoje eu já sei lidar, as pessoas já sabem me respeitar e a vida continua. Eu não tenho culpa, né? E ninguém tem culpa de eu ser oralizada. Eu sou assim. Muito obrigada a todos. Obrigada, professora Zóia. Muito obrigada. Beijo a todos. Obrigada, professora Tatiana. Então, a gente agora, eu queria convidar todos os professores, né? O Bruno, a Simone e a Tatiana para ocuparem seus lugares aqui, né? A mesa, não sei, né? Seria interessante para a gente dar início ao debate. Então, está aberta, o microfone está aí, está disponível para quem quiser fazer alguma pergunta. Olha, já temos uma. Por favor, você se identifique e, tá, por favor, diz seu nome, de onde você é. Bom, boa noite a todos, boa noite à mesa. Meu nome é Irina Martins. Me formei aqui nessa casa em 2011, no curso de Pedagogia, e hoje eu faço mestrado em Educação na UERJ, que resiste, junto com vocês. Bom, a minha pergunta ela vai direcionada, em especial nesse momento, eu tenho várias, mas eu vou ter que selecionar. A professora Tatiana. E sobre a questão de ser um surdo oralizado. A gente sabe que a surdez não é uma coisa única, não é uma identidade única. Ser surdo não é algo emblemático, que você diga, isso é ser surdo, mas é uma identidade múltipla, multifacetada, que você tem diferentes formas de identidade dentro da... Você tem diferentes grupos, também não é uma comunidade única, mas é uma comunidade diversa, múltipla. E a maioria hoje dos surdos que você conhece, que são adultos, eles passaram por esse processo de oralização. E a maioria com experiências de insucesso, com experiências de fracasso. Fracasso que vem. Então, a gente participa desses congressos, a gente vê que a oralização ela está
focada no ideal de correção, no ideal de normalização, no ideal em que você tem o ouvinte como a pessoa de referência, em que o ouvinte é referência de normal, é referência da norma, é o ideal a ser alcançado. Por isso a gente tem essas práticas de oralização ao longo da nossa história. E mais recentemente a gente começa a reconhecer a Libras, a forma de comunicação, essa língua como uma forma de comunicação legítima do surdo, aquela que garante ao surdo de fato se tornar o igual ao ouvinte, que ele também se comunica, ele também tem a língua dele, ele não precisa ser o ouvinte, ele também é, de fato, uma pessoa, como qualquer outra, na sociedade. O problema está na sociedade em relação à adaptação para o surdo, o problema não está no surdo. A minha questão diante disso... você é uma surda oralizada, alguma das que eu conheço que é um exemplo de sucesso, essa é a sua identidade e é isso precisa ser respeitado, mas pensando na sua história, se é possível a gente retornar um pouquinho, e você tem maior propriedade disso, de saber da sua infância, as dificuldades que você sofreu desde a sua infância, adolescência, agora na vida adulta, faculdade, pós, mestrado, doutorado, etc, etc, etc e tal. Que diferença teria feito para você, como surda, na sua identidade aí, a sua opinião, que para mim vale bastante? Ter conhecido a Libras, ter tido esse contato com a Libras desde o início, ou na infância ou na adolescência. Você disse que a sua educação, a sua mãe foi uma pessoa especialíssima, e a gente dificilmente a gente tem pais ouvintes que tenham essa atitude de tornar o mundo visual para o seu filho surdo. A gente precisa transformar o mundo em uma experiência visual para o surdo. Então, é uma pessoa especial, diferente dos pais ouvintes que nós conhecemos hoje, que tem muitas outras dificuldades, correto? E isso acarreta várias dificuldades para as crianças surdas, desde o início. Por isso, os insucessos da oralização que vem até hoje ao nosso presente. Então, que diferença teria feito para você, na sua vida, a Libras desde o início e a Libras presente na sua graduação, na sua pós-graduação e hoje no doutorado? Então, já me foram feitas várias vezes essa pergunta, né? Inúmeras vezes as perguntas já aconteceram. Se eu imaginasse antigamente, né? Se eu tivesse aprendido Libras, eu sempre respondo que eu não tenho essa experiência, né? Para poder dizer. Eu não posso dizer como seria. Mas eu imagino que se eu tivesse aprendido Libras desde a minha infância, eu teria resolvido muito mais, sim. Porque meu processo cognitivo seria ampliado pela questão do acesso à língua. Mas eu sou feliz, né, do jeito que eu sou hoje. Não dá para eu imaginar, ou chorar, ou me entristecer, porque eu não aprendi antes a Libras. Não dá para eu pensar nisso. Porque é igual uma pessoa que ela é vidente, e de repente acontece um acidente, e ela fica cega. E uma pessoa que nasceu cega, ela vai ser sempre cega. Ela não pode imaginar como seria o mundo visual. Não faz parte desse processo dela. É a mesma coisa comigo. Não tem como eu dizer sobre a minha infância como se eu tivesse aprendido Libras, porque eu não tenho essa experiência. Mas algumas crianças, né, que vão crescendo com Libras, às vezes têm dificuldade de sinalização, mas ao longo do tempo, elas continuam com a dificuldade. Algumas crescem e sinalizam fluentemente desde a infância. Depende de cada criança, né, de cada indivíduo. Eu não sei dizer, se eu tivesse aprendido Libras antigamente, como seria a minha vida. Se eu estaria bem hoje, se eu estaria 100%, se eu estaria igual aos meus amigos sinalizantes aqui. Eu não sei dizer. Mas hoje, o meu pensamento é que eu sou assim. Eu sou bilíngue, sou oralizada e sei Libras. Esse é o meu jeito, essa é a minha Libras. Se o surdo, né, não quiser me respeitar o meu jeito, eu não posso fazer. O Bruno, por exemplo, ele sempre me ajuda. A Simone sempre me ajuda. Os surdos sempre me ajudam. A gente troca as experiências. Cada surdo é de um jeito, né? É diverso em seu aprendizado. Correto? Correto. Tem a parte da importância da Libras em criança. Tá bom. Obrigada, professora Tatiana. Mais alguma pergunta?
Mais alguém? Tem? Podem perguntar para eles. Pergunta ao Bruno, a Simone, tadinhos. Só uma complementação. A história de vida da Tatiane, ela mostrou, né, durante a palestra, e a história de vida que muitas pessoas não falou, né? Vou levantar, perdão. Não, pode ser sentado. Quando eu nasci surdo. A minha família, ela nunca me estimulou, né, como foi feito com ela. Não aconteceu dessa forma para mim. Eu sempre fui deixado de lado. O meu mundo era apenas o meu mundo. E eu só despertei para a experiência visual, essa percepção, quando eu recebi ajuda e informação. Aí eu consegui me desenvolver. Porque sempre era questão de leitura labial, mas dificilmente me dava essas informações. A questão de expressão, desenho, piada. Porque antigamente não tinha legenda, né? Não tinha nada de acessibilidade. Então, Pikachu foi um marco para mim. Então eu sempre ficava brincando, né? Sempre copiava, né, o personagem, provocava os amigos. E eu sempre fazia algumas encenações, né? Pegava algumas imagens e mostrava, por exemplo, os desenhos, né, que eu pegava. Eu aprendia, né, as palavras, o vocabulário, embora tivesse tido alguns atrasos, né? Mas o mais importante era Libras como primeira língua, essa experiência visual que eu sempre busquei para que eu pudesse, né, ter o processo de letramento, essa aquisição de conhecimentos de mundo. Esse processo de letramento. Então, a partir dessa busca, desse conhecimento, eu pude ter esse input linguístico. Eu pude ter essa percepção que eu não fui prejudicado, porque a minha primeira língua empoderada era a língua de sinais. E depois, né, eu fui aprendendo a escrita como segunda língua, a questão da língua portuguesa. E eu tive esse segundo input, que foi um boom no meu cognitivo, que é a minha L2. Então, quando eu entrei na escola, aos 8 anos, eu entrei no INES, né, uma escola para surdos, com 8 anos. E quando eu ingressei nesse espaço, havia muitas pessoas sinalizantes, né? E a minha língua de sinais era uma língua de sinais íntima da minha família, eram sinais caseiros, porque eles trabalhavam muito a questão de voz, palavras, e não tinha estruturas linguísticas. Então foi um processo que demorou muito, era palavra por palavra. Então, porque minha primeira língua era eu tive primeiro acesso com a língua portuguesa. Então, esse acesso à informação, esse input linguístico, para mim foi algo essencial, mas que eu tive que contextualizar, eu tive que ter um momento, né? Foi só quando eu entrei no INES, com 8 anos, que eu vi surdos que tinham Libras como primeira língua. E esse mundo se abriu para mim. E eu consegui não ter prejuízo, consegui me desenvolver, consegui ultrapassar. E eu fico realmente emocionado, né? Porque nesse momento, quando eu descobri a língua de sinais, minha família descobriu esse outro espaço, descobriu o INES, uma escola para surdos, que é referência nacional, isso me puxou para um novo caminho. E no ônibus, né, enquanto eu ia para essa escola, as pessoas sempre me olhavam, né, os surdos falavam assim, você vai para o INES? E sempre sinalizando de forma muito fluente, falando com a logo, né? E eu vi que era o mesmo uniforme. Falei assim, nossa, eles vão para o INES também? E eu vi eles sinalizando com muita fluência, aquela fluidez na sinalização. E minha mãe sempre me puxando para a escola, e eu olhava para o lado assim, você é surdo como eles. Você também vai para a escola, olha o uniforme deles. Falava assim, nossa, eles sinalizando dessa forma, com essa língua de sinais, dessa maneira. Eu achava lindo, aquelas expressões todas contextualizadas. Esse input para mim realmente foi uma percepção imediata. Então eu falei assim, você mora onde? Como que você veio? Você pegou a ponte de Niterói? Como é que é isso? Então aonde você mora? Qual o seu bairro? Então a comunicação era escassa naquele momento. Eu não sabia dizer como morava em Niterói, né? E eu fui explicando, então era algo diferente. Eu morava no Rio e eu morava em Niterói. E quando eu cheguei no INES, né, eu conseguia perceber essa nova realidade. E eu conseguia adquirir essas informações. E a minha família, a comunicação com ela mudou. Eu agradeço, né, a minha família porque essa tentativa comunicacional, mas eram sinais caseiros.
Eram sinais combinados, era uma comunicação limitada na minha casa. Era diferente do que era a língua brasileira de sinais. Então, com a minha família, eram sinais criados, né, naquele âmbito familiar. Por exemplo, sinal de mentira. Em livro, o sinal é esse. Mas a minha família falava assim, ó. Vocês conhecem esse sinal? É como se fosse do Didi. Por exemplo, ó, mentira. Vocês conhecem? Eles pegaram, né, fizeram a incorporação dessa expressão para a língua de sinais. Então eu tinha um atraso, né? A língua de sinais, eu não estava dentro desse padrão. Mas a comunicação em casa comunicou daquela maneira. O que mudou foi a minha comunicação com o mundo. A minha família, ela continua, né, sendo bilíngue nesses dois caminhos. E é isso. Posso falar? Claro. Sim. É bem interessante, né, a história deles dois, porque é diferente. E a minha história é um pouco parecida com a dela. Porque, primeiramente, eu fui oralizada. Eu nasci ouvinte. Eu já tinha uma comunicação anterior. Porque eu nasci, como você falou. E é uma história diferente. Mas a oralização, né, ele já nasceu surdo. Então, desde pequeno, né, eu tive contato com a língua de sinais? Não. Então, foi percebido, né, que cada um tem a sua história, cada surdo tem uma história muito diferente. E vocês podem pensar, né, enquanto futuros pedagogos, em pensar nessas características, né, de imagem para o aluno surdo. Porque cada um é um. Porque você pensar assim, o surdo, você vai ter apenas um sinal para essa pessoa, uma única maneira. Por exemplo, tem uma autora chamada Gladys Berlin. É uma autora que ela fala sobre as características de 7 identidades surdas, que foi registrada. 7 identidades surdas diferentes. Por exemplo, nós temos o surdo híbrido, a identidade híbrida, que é o surdo que conhece, né, a comunidade, ele participa desse espaço com a comunidade surda e ouvinte, que tem oralização, comunicação com os ouvintes e também sabe um pouco de língua de sinais. Então, essa identidade... E tem a identidade de transição, que é essa mudança, né? Eles aprendem, né, essa nova cultura, eles têm essa explicação, né, teórica muito boa. É uma pesquisa, né, de um artigo que vale a pena vocês verem, que fala sobre a questão da comunidade surda e as suas multifacetas, né, as suas multidentidades, que é bem interessante pensarmos. Pode vir fazer pergunta? É Bruna, né? Boa noite. Aqui? Foi. Eu falo virado para quem, gente? Tudo bem? Meu nome é Bruna, o meu sinal é esse aqui. E a minha pergunta é a seguinte: muitas dificuldades na vida acabam levando a gente a criar um certo ranço, uma raiva, uma mágoa. E eu imagino que as dificuldades que vocês passaram com relação à educação, né, não só a integração à sociedade, mas na escola, na educação, pode ter criado muita mágoa, muito ressentimento em vocês. Em que momento vocês decidiram largar, superar essa mágoa e ter uma atitude para mudar a situação que vocês viveram, para que outras pessoas não passassem pelas mesmas dificuldades? A gente sabe que hoje em dia ainda é muito difícil a questão da educação do surdo, né, da integração, mas a gente também entende que muitas pessoas podem ficar ressentidas e não querer nem entrar nesse espaço, rechaçar o ouvinte, ter preconceito com o ouvinte também, não seria um preconceito, mas enfim, né, querer ficar apenas na sociedade surda, né, no mundo surdo, não sei, na cultura surda. E como que vocês entenderam que seria muito mais interessante vocês trabalharem junto com o ouvinte, na educação, para integrar melhor o surdo, superando essas mágoas de vocês, enfim, qual foi o momento principal? Não sei se ficou claro. A pergunta foi para quem?
Posso explicar então. Sua pergunta foi realmente muito interessante, porque mexe com o sentimento, né, com a emoção. Porque já aconteceu comigo, né, anteriormente, de muito bullying na escola. Porque foi realmente uma marca, né, que me deixou muito magoada, amargurada. Porque no primeiro ano, na primeira série, eu sempre era oralizada, né, eu utilizava a língua oral, mas tinha algumas palavras que eu pronunciava de forma errada. E as crianças todas, elas ficavam zombando de mim, sempre riam de mim. E elas zombavam da minha pronúncia, isso me deixava muito magoada, eu chorava bastante, porque na escola eu me sentia sozinha. Eu não tinha outro amigo surdo, não tinha outra pessoa surda, não tinha ninguém, era todos ouvintes, eu era a única surda nessa escola. Então isso deixou muito chateada, magoada e realmente traumatizada profundamente. Mas aconteceu que eu realmente não parei de falar a oralização. Depois, quando eu estava na 4ª série, eu me calei, não falei mais, me fechei. Porque se eu falasse uma palavra errada, eles iriam zombar de mim. Então eu realmente lembro disso como se fosse hoje. Eu consigo ver cada criança olhando para mim e rindo da minha cara, zombando de mim. Eu realmente sinto isso. É uma coisa que me deixou realmente marcada. E até a 5ª série foi algo diferente, né? Porque na 5ª série as coisas mudaram. O professor mudou. Porque até a 4ª série tinha o mesmo professor, né? Que ministrava a aula, ficava sentado em frente a ele. Mas na 5ª série tinha uma menina na escola que ela me olhava e que eu estava calada, né? Quieta, sozinha. Eu não tinha nenhum grupo de amigos. E ela tentou, né, me motivar, me estimular, me puxar para a conversa. E isso me ajudou. Porque até hoje ela é a minha primeira amiga. Eu cresci junto com ela. Ela é ouvinte. E ela conseguiu me motivar. E o que aconteceu? Você perguntou sobre a questão... Ela perguntou assim, por que você não fala? Eu já vi você falando. Você sabe falar. Mas por que você ficou calada? Eu, meio magoada, contei pra ela, né? Eu tinha vergonha de falar. Porque as pessoas olhavam pra mim e me zombavam, menosprezavam-me. Então ela falou assim, olha, eu vou te ensinar a falar, tá? Aí ela começou a me ensinar, né? Escondido. Sempre escondido, ninguém podia saber. Era um segredo nosso. Ela, minha amiga, me ensinava a falar as palavras. Ela escrevia, por exemplo, uma palavra. Bacon. Eu falava bacon. Mas a palavra é bacon, né? Em inglês. Então eu lia a palavra e falava bacon. Porque eu seguia o som, né, da língua portuguesa. Ela falou que não, que a escrita ela é diferente, né? Ela mostrou que escrevia bacon, B-S-O-N. Ela me mostrou como que era a pronúncia dessa palavra. Então eu consegui ver que a pronúncia era diferente da escrita. E ela foi me ensinando, me ensinando, me ensinando, e eu consegui aprender a falar essas palavras. Então nessa 5ª série, eu comecei a falar, e a escola toda olhou para mim novamente. Porque era a mesma escola. Foi um choque para eles. Porque a Simone voltou a falar. Perguntou, que milagre é esse? E isso ajuda aconteceu por causa dessa amiga, né? E um outro grupo, né, começou a me aceitar enquanto pessoa surda. Foi um momento que eu estava muito magoada. E nesse momento, eu comecei a me desenvolver. Eu comecei a ter maturidade. E eu conseguia compreender essas questões. Então isso é por falta de conhecimento. As crianças, elas faltavam que a família as orientasse, que ensinasse para tivesse respeitar as pessoas surdas. Isso foi muito importante, né, para o aprendizado em casa. É importante esse aprendizado em casa. As famílias têm que educar suas crianças para que possam respeitar os amigos e não fazer o que fizeram comigo, bullying. Todos os lugares, todas as famílias têm que ensinar. Porque eu seja surdo, seja homossexual, seja negro. Qualquer diversidade tem que ser respeitada. A característica é do indivíduo. E porque ninguém é normal. Porque eu comecei, né, a me desenvolver. E hoje eu não tenho mais mágoa.
eu me sinto muito feliz, porque a língua de sinais, ela foi uma descoberta, né, de novos grupos, conhecer pessoas surdas e ouvintes. E também a minha família, né, porque minha família é ouvinte. Porque como que eu vou ter mágoa de ouvinte se a minha família é ouvinte? Não há por que ter mágoa. Não tem nenhum motivo para isso. Já aconteceu, foi passado, é daqui para frente agora. O trauma, ele aconteceu, mas eu venci. E continuei seguindo a minha vida. É isso. Posso perguntar? Sim. Não precisa ficar assustado, que eu não vou sinalizar. Eu vou falar em português. Nossa, que auditório cheio, eu não tinha olhado lá para trás. Que medo. Brincadeira. É o seguinte, eu não quero fazer uma pergunta propriamente dita. Eu queria parabenizar cada um de vocês, tá? O Bruno e a Simone já têm assim uma proximidade maior. Então, eu já conheço as histórias particulares, as histórias de vida. Não me, vamos dizer assim, não me surpreenderam, porque já conheço as histórias de vida e de superação, né? Mas eu queria me voltar para a Tatiana. A Tatiana hoje, você me surpreendeu. Você sabe que eu te conheço há tanto tempo, que a gente já teve até discussões, né? Discussões boas, discussões pedagógicas, né? E discussões, às vezes, de opiniões que divergiam em algum momento. E só para poder não ficar assim, parece que é uma conversa particular, eu tenho que explicar para a plateia, essa velha que está aqui, ex-aluna da UF, né? E mestre em diversidade e inclusão, como eles, e recente, né? Eu fiz a minha defesa em 2015, com 69 anos que eu entrei para o mestrado. Mas eu tenho um filho surdo, meu orgulho, e a minha nora que está ali, né? A Ilse Clara. São 2 surdos em casa, 2 surdos profundos. E tenho somente 48 anos de educação de surdos. Então, eu tenho uma posição de um profissional, não de mãe, mas de um profissional que passou por todo o oralismo, né, que era do Brasil e do mundo, que passou pela comunicação total e que chegou na educação bilíngue. Primeiro passei pelo bilinguismo e agora sou adepta integral, 100%, da educação bilíngue e da escola bilíngue. E eu expliquei isso por quê? Porque a Tatiana eu conheci muito a mãe dela, a gente trabalhou juntas na Fundação, né, Municipal de Educação. E durante o período que eu trabalhei com a Maí, a mãe de Tatiana, eu estava como consultora da rede, implantando, o projeto foi meu e está aí, na rede municipal, de educação bilíngue para alunos surdos, certo? E neste período, a gente não teve muito contato enquanto professora para professora. E a minha visão da Tatiana enquanto pessoa, não professora, professora sempre foi e é espetacular. Mas como pessoa surda, eu e ela tínhamos visões diferenciadas. E eu estava, Tatiana, numa torcida para que você se entendesse com a identidade surda. E hoje você fez isso aqui brilhantemente. Você agora pode dizer, sou surda bilíngue. Eu nunca tinha visto você sinalizar da maneira que você sinalizou. E essa minha torcida, acho que agora você está entendendo bem o que eu queria, e era motivo das nossas conversas, era que você se encontrasse como ela se encontrou. Isso
é para bater palma assim, assim, sabe? De tudo que é jeito, isso é maravilhoso. É como se você fosse minha filha que renasceu. Você entendeu a minha posição? Por que eu vim até aqui falar? Você está de parabéns mais 1000 vezes. Isso é muito bom, porque agora você vai ter acesso às duas comunidades. Você vai ser aceita integralmente pela comunidade surda e vai ser aceita e vai continuar sendo aceita pela comunidade ouvinte. Olha que coisa, gente. Isso é uma conquista das pessoas surdas. Nós temos que sair daqui, não com a mão cansada, porque não vamos bater palma, mas nós vamos sinalizar muito para eles essas conquistas. E eu agradeço todos os dias, quando acordo, de ter tido vida até agora. Vou fazer 73 anos mês que vem, já está por um triz, né? Agora de dezembro. E ainda está dando aula. Não aula como do quadro de professores. Mas eu tive, quinta-feira, agora, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, para contar de toda essa minha trajetória. Eu e a doutora Nídia Limeira de Sá, duas mães professoras que batalharam e que continuam nessa luta, até hoje, pela melhor educação para os surdos. Então, eu tenho que agradecer muito de Deus ter me dado vida e saúde para estar, como estive quinta-feira, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, contando essa trajetória, que não é de mãe só, é de professora, de educadora. Por isso que eu me sinto muito bem aqui neste bloco, porque aqui eu fiz pedagogia, né? E daqui é que saiu essa base para estar junto com eles. E ter um filho surdo, gente, não é brincadeira, não. Sua mãe não está aqui presente, mas ela também merece parabéns, 1000 parabéns. Porque quando a menina, aquelazinha que perguntou, né? Ela não podia ter tido mesmo experiência com Libra, porque na época dela não tinha. A Maí não conhecia, muito menos ela. Sabe como é que chamava Libras, vocês sabem? Mímica. Era mímica. E era proibida no Brasil. Bom, não vou falar muito não, porque né, já cansou. É isso, tá? Ó, o maior coração, parabéns para você, específico, para eles também, mas para ela especial, tá bom? Só um minutinho. Eu não tenho realmente palavras para expressar a minha emoção, realmente no dia de hoje, né? Porque eu tenho tentado, né, lutar na luta, né, para que a língua de sinais ela possa se expandir. Eu já uso língua de sinais com as crianças surdas. E eu já tenho 20 anos, né, que trabalho com crianças. E a sociedade mudou. A visão sobre o surdo mudou. E quando eu encontro surdos, né, sinalizantes, eu sinto uma dificuldade às vezes. E eu fui caminhando, né, quando ingressei no mestrado, tinha outras 2 surdas que sinalizavam também. Então tinha a intérprete, né, que estava sempre junto, sinalizando também. Então, durante a trajetória, hoje, como professora de Libras dessa casa, eu encontrei também o Bruno, encontrei diversos espaços e pessoas surdas, sempre nas palestras, em eventos aqui da UF, a gente sempre encontrava, né, pessoas surdas. Então isso para mim foi uma liberdade, usar a língua de sinais, porque tinha espaço para isso. E eu quero agradecer, né, a esse carinho todo pela sua fala, Esmeralda, porque realmente antes era uma dificuldade muito grande de troca, de comunicação, porque o nosso pensamento era bem divergente. Meu pensamento era totalmente contrário. Eu era jovem, né? Eu tinha muita coisa para aprender ainda. Hoje, já tenho esclarecimento, conhecimento muito mais amplo sobre o que diz respeito à educação de surdos. Algo que eu consegui desenvolver. Então, eu agradeço muito pela sua fala. Um grande beijo. Bom, pelo
pela hora, já são quase 20 para as 9. Temos aqui estudantes que moram longe e a gente tinha combinado, ainda tem um lanche para servir. Eu quero encerrar esse maravilhoso evento. Eu me sinto muito contemplada com a exposição dos três, né? E o que a gente vê, assim, são histórias diferentes, trajetórias diferentes, personalidades diferentes, e o que nos une é a nossa humanidade. Então é isso que a gente tem que ter sempre em mente. Eu teria aqui algumas questões, algumas perguntas para fazer, mas não vou realmente, eu acho que a gente tem um tempo, mas aprendi demais, eu acho que foi maravilhoso tudo que a gente assistiu aqui e que venham outros encontros como esses, porque a gente sabe o quanto dentro de uma faculdade de educação esse tipo de evento forma, educa, né, e também faz o papel pedagógico, educativo que a faculdade tem que fazer. Então, agradeço a presença de todos, agradeço o professor Bruno, a professora Tatiana, a professora Simone, agradeço os nossos intérpretes, a Verônica e o Alexandro, a turma da disciplina Surdez e Escolarização, e convido a todos para o lanche. Boa noite, gente. Obrigada.